Muita atenção, ouvi alguns comentários ontem, delegado. Isso é uma caça às bruxas, Kilson. São pobres coitados, que pagam os seus impostos. Eu vou fazer uma reflexão com você. Por que que todos os boxes do shopping da cidade não foram averiguados? Porque a grande maioria é de gente decente, que mesmo ganhando pouco, porque paga o seu imposto, compra a caixa JBL de distribuidora, mas quando chega uma fiscalização lá, ele tem como justificar, dizer, não senhor, está aqui a nota, ó. Eu não tenho tanto lucro, mas prefiro ficar dentro da legalidade. Aí quando você começa a ver, cara, comprar carrão de 300 mil, cara comprar carrão, comprar casona, e você puxa a ficha financeira, por exemplo, da empresa, porque hoje tudo é digitalizado, tudo é muito online, você começa a perceber algumas coisas. Não estou dizendo de Y, Z, X, A, Z, não. Estou falando no contexto geral. O empreendedor nesse país, ele sofre muito. Sofre porque a carga tributária, ela é muito grande. Mas eu te pergunto, meu pai já me dizia desde muito cedo que é melhor o que, Kilson? Porque tudo que começa certo... termina certo. Tudo que começa errado pode até estar dando certo. Mas termina como? Errado. Então é melhor você pagar os seus impostos. É melhor você não furtar a energia, porque um dia a Polícia Civil pode bater na sua porta. Um dia a Polícia Federal pode bater na sua porta. E o que me chama muita atenção, obviamente não falando isso, porque assim, o senhor Vinícius, ele foi preso no ano passado acusado de furto de energia pela Equatorial e pela Polícia Civil. Correto. Correto, delegado, até aí? E depois daquele passo, ele fez essas acusações contra policiais, policiais da Polícia Civil do Estado do Piauí. Eu estou falando da corporação, da imagem de uma das corporações mais sérias do nosso Estado. Vamos acompanhar. De última mão aqui, ó, que uma pessoa lá de dentro da Equatorial me disse, o foco deles é Zona Leste, entendeu? É quem tem alguma besteirinha, quem trabalha mais, entendeu? Para ter alguma coisa no nome é lá, que eles estão nesse foco aí, ó. É Equatorial junto com os policiais que estão recebendo por essas missões aí, entendeu? Tô lhe falando que tem policial civil com crachá da Equatorial armado dessas operações aí, viu? Ó? A Zona Leste fica toda olhando em pé. Tem que estar em cima, porque muitos direitos que eu tinha, eles não me avisaram, entendeu? Poderia ter um eletricista meu, para estar em cima do laudo, um perito meu, para estar em cima do lado desse laudo, que quando eles não acham nada visivelmente, fisicamente quebrado, queimado, quando eles não acham, eles chamam esse perito que o rapaz falou aí da empresa terceirizada, entendeu? No caso, teria que ter um perito da minha empresa também. Enfim, os caras são sujos. Uns caras sorrindo pra ti, uns policiais civis sorrindo pra ti, abraçando e metendo a faca por trás, entendeu? São tudo vagabundo, imundo, entendeu? Falso, podre, entendeu? Que deveria servir a gente com a segurança pública, correr atrás do que é certo, da criminalidade, não de cidadão, trabalhando para levar o pão para casa. Então fica a ver quem tem a empresa Zona Leste, empreendedores, sofridos, centenas, que a quadrilha organizada está em cima da Equatorial, viu? Primeiro que são acusações graves, né? Quadrilha, que envolve policiais civis, não é? E membros da Equatorial, uma empresa que é respeitada, uma empresa que tem um trabalho efetivo. Segundo, que eu não vejo tantos empresários, empreendedores sérios sendo presos por furto de energia. Você vê, Kilson? Particularmente? Também não. Eu não vejo, né? Terceiro, 52, se não tinha dinheiro para pagar a conta de energia, 52 mil brotaram para pagar. E eu pergunto com exclusividade ao delegado Charles. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Meu Norte. Você aí do chat do YouTube pode fazer a sua pergunta, que a gente repassa aqui ao delegado Charles e o Kilson também, se quiser, ficar à vontade. Delegado, bom dia. Primeiro, para a gente entender um pouco sobre esse caso no geral e depois a gente parte para entender um pouco dessa história do senhor Vinícius, né, que é esse personagem que é o rei do iPhone. Como é que se iniciou toda essa investigação e o porquê dessa investigação? Bom dia a todos os telespectadores da TV Meio Norte. Foi uma operação integrada do Sistema de Segurança Pública, até atendendo essa diretriz da Secretaria de Segurança Pública, do nosso secretário, Dr. Chico Lucas, da Polícia Civil, do nosso delegado-geral Luciquei, que é o combate direto aos crimes contra o patrimônio, principalmente
no que diz respeito ao roubo e furto de aparelhos celulares. O foco da Secretaria de Segurança Pública, a diretriz é combater não apenas as pessoas que praticam o roubo em si, mas também aquelas pessoas, aqueles estabelecimentos comerciais que alimentam essa rede criminosa por meio da prática do crime de receptação, que é justamente comprando aparelhos, produtos de crime. Então, uma operação integrada da Superintendência de Operações Integradas, da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria, a própria Delegacia Geral. Então, é uma ação do Sistema de Segurança Pública atendendo a essa diretriz. Você que pratica o roubo de celular, com certeza você será responsabilizado. Esse é o recado, né? Mas você também que alimenta essa rede criminosa, comprando aparelhos produto de crime, com certeza também será responsabilizado. Então, e é importante a gente ressaltar que além da busca e apreensão, duas pessoas foram conduzidas ao grupo de repressão ao crime organizado, foram autuados em flagrante delito, e esses estabelecimentos comerciais, eles tiveram as atividades comerciais suspensas. Então, eles não podem exercer essa atividade? Foi lacrado, inclusive, por uma decisão do Poder Judiciário, então isso demonstra de que a ação foi muito bem elaborada. Essa ação, ela não foi planejada e executada ontem, não, pelo contrário. A gente já vinha trabalhando juntamente com a Superintendência de Operações Integrada e a Diretoria de Inteligência da SSP e da Polícia Civil, no intuito de fazer um levantamento, um diagnóstico de pessoas que já tiveram, de alguma forma, envolvidas com algum crime de receptação, alimentando essa rede criminosa, que é a prática de roubos e furtos de aparelhos celulares, de aparelho eletrônico. E essas pessoas ontem, elas, de uma forma ou de outra, elas já tiveram esse primeiro passo da responsabilização e, com certeza, elas ainda irão continuar respondendo esse processo judicial. Delegado Xadá, eu falei nisso no início, né? Vi alguns comentários em redes sociais, é uma caça às bruxas, né? Uma grande maioria no shopping da cidade são trabalhadores que trabalham com produtos legalizados, né? Sim. Inclusive, ontem, no decorrer do briefing, que é um momento antes da operação, onde o secretário teve a fala, e eu já conheço e tenho trabalhado muito próximo do secretário desde o início da gestão, ele tem um discurso muito forte, mas no que diz respeito às pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a criminalidade. Ontem o próprio secretário Chico Lucas disse, pessoal, a gente tem um cautela, inclusive, nas abordagens, porque a grande maioria das pessoas que estão nesses locais são pessoas honestas, que acordam pela manhã, acordam cedo para trabalhar de forma honesta, para conseguir buscar o sustento para os seus familiares. O nosso foco não é o cidadão de bem, o nosso foco é aquelas pessoas que estão envolvidas de alguma, ou então já teve participação de alguma forma ou de outra em alguma situação que envolve a criminalidade. Bom, e aí a gente sai do shopping da cidade e vem para um dos lugares mais caros de Teresina, um metro quadrado mais caro, que é na Avenida Raul Lopes, onde tem uma das mais famosas lojas de iPhones de Teresina, que é o rei do iPhone, que tem seu personagem, o senhor empresário, o senhor Vinícius, né? E eu tive informação ontem, é claro que a polícia não vai sair de onde ela está para ir para algum lugar se ela não tiver o mínimo de investigação necessária. Primeiro eu queria saber se ele já era investigado ou foi citado em algum momento pela Greco, ainda no ano passado, em depoimentos na Greco. E, Elton, todas essas pessoas que ontem foram objeto desses mandados de busca e apreensão são pessoas dos estabelecimentos comerciais que já tinham um processo de investigação anterior, entendeu? Justamente por uma participação ou outra, se envolveu ou outra em algum crime de receptação. Não, negativo. Eu tive informação ontem, extraoficial, não sei se o senhor vai poder falar, mas eu queria fazer essa pergunta. Eu tive informação de um informante, óbvio, que ainda no ano passado foi encontrado pela Greco mais de 100 baterias roubadas. E que essa pessoa, quando foi presa, ela teria declinado o nome do senhor Vinícius. O senhor recebeu essa informação? E tem algumas situações, por uma questão jurídica e também estratégia de investigação, que a gente não pode expor aqui nesse momento. O que é que eu posso assegurar para a sociedade piauiense? Que o sistema de segurança pública... O senhor não negou, né? O senhor não negou. Sim, tem algumas situações que a gente, questões jurídicas e tudo, o que é que a gente pode assegurar? Que o sistema de segurança pública do Estado do Piauí, a secretaria, o secretário Dr. Chico Lucas, ele é muito firme nas palavras e nas ações. A gente não escolhe
zonas da capital, a gente não escolhe zona da capital e nem pessoas. O nosso objetivo é pessoas ou estabelecimentos comerciais que de alguma forma ou de outra está envolvido diretamente no crime ou então está alimentando essa rede criminosa. O Estado, o sistema de segurança pública, ele é imparcial. O nosso objetivo é pessoas que estão envolvidas com a criminalidade. E nesse caso especial dessa loja do rei do iPhone, o que é que foi encontrado, do porquê ele foi preso? Teve um mandado de busca e apreensão, inclusive com as atividades comerciais foram suspensas, a loja ficou lacrada. Teve inclusive um apoio da própria Secretaria de Fazenda, ele foi conduzido ao Greco, ele foi autuado pelo crime de descaminho, foi estabelecido um valor e ele pagou essa fiança e saiu ainda ontem, no decorrer da tarde. Foi encontrado uma arma, parece, não sei se foi arma e projetos, mas ele estava legalizado sobre isso, né? Sim, foi encontrado algumas munições, mas ele apresentou uma justificativa. E o porquê de R$52 mil? Muita gente aqui no chat do YouTube está perguntando como é que é estipulado esse valor. Porque para alguns outros tipos de crimes, né, a fiança é bem menor. Por exemplo, eu conheço histórias de fiança, o que os pode me auxiliar nisso, é de pessoas que são presos com arma de fogo e que a fiança é bem inferior a esse valor. O porquê desse valor nessa fiança, nesse caso? Os dois tiveram uma fiança relativamente alta, né? É discricionário da autoridade policial, até um determinado... daqueles crimes que tem até uma determinada pena, quem pode estabelecer e arbitrar essa fiança é a própria autoridade policial, em algumas situações apenas o Poder Judiciário. Na situação de ontem, a autoridade policial ela poderia ter estabelecido um valor de uma fiança, a gente analisa todo o contexto e tanto a estrutura financeira das pessoas, como, por exemplo, os prejuízos que aquela situação, aquela empresa ou aquelas pessoas têm causado no que diz respeito à sociedade, no que diz respeito à atividade criminosa. Então, é feita essa análise, é discricionário. A autoridade policial, o colega que estava presidindo o flagrante, ele entendeu que seria um valor justo, né? Estabeleceu esse valor e é interessante a gente reforçar que essa fiança ela foi paga ontem e ele... E rápido, né? 52 mil. Tem uma curiosidade, delegado. Por exemplo, se a polícia quiser e necessitar, por algum motivo de investigação, ela pode pedir a origem do dinheiro do pagamento da fiança? E, Elton, é uma das diretrizes do nosso secretário, Dr. Chico Lucas. Ele bate muito e cobra muito todos nós relacionados a essa situação. Da gente também se profissionalizar no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, aos crimes de lavagem. Então, buscar a origem lícita dos valores de qualquer tipo de situação. Então, sim, é possível tranquilamente fazer esse levantamento e esse acompanhamento. O Kilson tem pergunta. Vamos lá, Kilson. Delegado Charles Pessoa, bom dia. A gente sabe que determinadas investigações elas partem do princípio do perfil de cada pessoa que está sendo investigada. No caso do Vinícius, do rei do iPhone, existe uma informação que acabamos de receber que ele já teria ou vem respondendo por crimes de roubos de animais. O senhor confirma essa informação muito antes de entrar para a venda de celulares? Bom dia, Kilson. Essa informação, a gente lá do Greco, nós não temos, né? O que a gente pode assegurar é que essas pessoas elas não foram escolhidas de forma aleatória. Todas essas pessoas, é importante a gente deixar o recado para você, cidadão de bem, que diariamente sai para trabalhar, fique tranquilo. O nosso objetivo é te proteger. Nós estamos à procura dessas pessoas que de alguma forma ou de outra estão envolvidas com a criminalidade. Então você, que seja empresário ou não, se você tiver envolvido com alguma situação que envolva a criminalidade, pode ter certeza que logo, logo o sistema de segurança pública do estado do Piauí vai estar batendo na sua porta. Seja você que pratica o roubo, seja você que alimenta essa rede criminosa por meio da prática de licitação. O secretário de Segurança Pública, o Dr. Chico Lucas, é firme e forte com as palavras e com as ações. Nós não iremos admitir mas essas práticas constantes aí de roubos de celulares, de aparelhos eletrônicos, você que de qualquer zona da cidade que foi vítima, você pode ter certeza que nós estamos trabalhando e nós iremos combater de forma dura, firme, tanto as pessoas que praticam roubo, como as pessoas que alimentam por meio da receptação. Aqui, queria deixar muito claro uma coisa para o telespectador, muita gente aqui no chat perguntando, delegado,
Eu tive meu celular roubado, eu vou para onde? Porque hoje ainda tem muita essa dúvida de ir para onde. E até aqueles que foram recuperados, né? É verdade, mas ponto. Tem uma nova prática no furto e no roubo, principalmente no roubo à mão armada, né? Que quando o cara chega e põe a arma, ele pede para você fazer o reconhecimento facial, para que libere o iPhone, geralmente iPhone. E aí ele pede para zerar o iPhone. Mesmo o aparelho estando zerado, o e-mail, basta ter a nota fiscal e o e-mail do telefone, ele qualifica você que compra como receptador. Então essa história de comprar iPhone sem saber da onde, sem a nota, o estudo é muito digital, pode colocar você numa grande bronca, não é, delegado? Com certeza, você tem que ter as cautelas, né? Um produto que custa 10, 7 mil reais e que ele é vendido num valor muito abaixo, há alguns indícios de que ele tem alguma origem ilícita. E você, cidadão de bem, quando você tiver, eventualmente, em alguma situação dessa, que foi vítima de um roubo ou de um furto de um aparelho celular, compareça a qualquer delegacia da Polícia Civil do Estado do Piauí ou então, até por meio do site da própria Polícia Civil, você pode registrar o boletim de ocorrência, coloca o e-mail do celular, deixa o seu telefone, que quando a gente recuperar o seu aparelho, a própria Polícia Civil entra em contato com você. Porque o nosso objetivo é esse passo digital aí, né? Porque você pode fazer de casa, inclusive. Isso é uma das diretrizes do próprio secretário de Segurança Pública, né? Do próprio governo do Estado, na verdade. Aprimorar muito esses trabalhos, esses serviços digitais por parte de todos os órgãos que compõem o governo do Estado do Piauí. Delegado, acho que o recado é muito forte e é muito sério, principalmente para receptadores do nosso Estado. Sejam eles de motos, de carros, de celulares, de computadores, de baterias, de animais. Infelizmente, a gente vive numa onda absurda hoje de roubo de animais, né? A pecuária sofre muito com isso hoje. Então, eu vou deixar muito claro isso que a polícia mostrou, e a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia Geral, o Núcleo de Operações do próprio Greco, que deve se transformar, inclusive, em Draco. É hoje, é? Sim, a solenidade está marcada para hoje. Olha aí, ó, notícia em primeira mão, viu? A Draco passa a ser hoje. Ela vai ser maior do que a Greco? Sim, estou mudando, uma mudança estrutural, né, de aparelhos, de profissionais, e agora com foco aí nessas facções criminosas. Draco é o quê? É um departamento, né? Um departamento de combate a essas ações criminosas organizadas, né? Crime organizado, principalmente as facções criminosas. Justamente. E é importante a gente ressaltar, até sou muito próximo até do delegado Matheus Zanata, né, que é o superintendente, a gente conversando ontem. Fez um trabalho extraordinário. Extraordinário, é um dos responsáveis por essa operação. E o que é que a gente pode assegurar? Essa operação, ela foi a primeira, porém ela não será a única. Logo, logo nós iremos deflagrar outras operações nesse mesmo sentido. Obrigado, delegado. Fica um recado, Kilson, muito claro. Para você que quer andar de carro importado e não pode. Para você que quer andar de jet ski todo final de semana e não consegue, porque não paga o imposto. Né? A história é outra, hein, agora? A história é outra com o Draco, hein? É o famoso dublê, né? Essa história de desafiar a polícia. Esqueci de perguntar. A polícia se intimida quando alguém desafia ela nas redes sociais, porque agora todo mundo é muito macho nas redes sociais, né? Assim, polícia, vagabundo. Ela se intimida ou acha muito bacana isso? Assim? E ela disse assim, eu nem tinha conhecimento desse vídeo, o que é que a gente pode assegurar? Que a gente age de forma imparcial. Na verdade, nós não somos, a partir do momento que a gente assume uma determinada função, nós somos representantes do Estado. O Estado não tem medo de nenhum tipo de ameaça. Pelo contrário, essas ameaças, elas nos estimulam cada vez mais da gente continuar desenvolvendo as nossas atividades de forma imparcial. Se você não tem envolvimento com a criminalidade, não se preocupe, pode dormir tranquilamente. Se você, de alguma forma ou de outra, tem envolvimento com a criminalidade, tente acordar mais cedo, porque logo, logo, o sistema de segurança pública vai estar batendo na sua porta. Essa batida de porta é ruim, viu? Nossa, ei, Kilson. Sei não, hein? Obrigado, viu, delegado? Obrigado pela participação, pela confiança. Primeira mão aí a Draco hoje, viu? Que sua solenidade aqui, horas? Delegado Charles Pessoa. 11 horas no Karnak. 11 horas da manhã no Karnak, a instalação do Draco, aqui, né, no estado do Piauí. Rapaz, eu estava lembrando aqui, os cabas tudo ostentando, achando que não vai dar em nada. Escuta. Toque, 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 hein? Agora o bicho vai começar a pegar literalmente. É verdade, hein?